Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo e hoje eu vou conversar com o Marcelo Kimura, designer com mais de 16 anos de experiência e também especialista em identidade visual. O Marcelo também é criador de conteúdo, compartilha seu conhecimento aí nas redes sociais, seja no seu canal do YouTube ou aqui mesmo no próprio Instagram. Marcelo, é um prazer ter aqui você hoje, cara. Já vem um tempo aí que acompanho o seu trabalho, muitas pessoas falam do seu trabalho, então é realmente muito legal a gente poder bater esse papo. E seja muito bem-vindo. E para começar esse papo, eu queria que você contasse um pouquinho de sua jornada, que é algo que eu sempre gosto de perguntar para a galera, algo que eu curto conhecer, sabe? A jornada, o caminho que a pessoa percorreu para chegar até os dias de hoje. Então, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Boa noite, né, para todo mundo que está aí, que tá chegando, tá dando coraçãozinho, inclusive, eu tô vendo que vocês estão dando coraçãozinho aí, muito bom. Bom, é, eu queria ter uma história bonita para contar, assim, uma coisa poética, né? Pô, tava um dia e de repente o design me chamou, né? E eu fui, sabe, assim, aquelas histórias inspiradoras, mas não foi assim. Eu simplesmente era, desde criança, né? Eu tenho um gosto muito forte por lápis, desenho, gosto muito desse universo, né, de rabiscar. Eu era o aluno que era sempre cotado para fazer os mapas nos trabalhos escolares, então a turma me chamava, pô, chama o Kimura lá, porque ele sabe desenhar mapa. Então eu trabalhava com essa parte, desenhar célula, né? Pô, desenhei muita célula. Então, eu ficava com essa parte mais técnica. Eu gostava de desenhar letrinhas pequenas nos mapas, assim, gostava de fazer capa de trabalho. Então, eu sempre fui uma criança que se mostrou muito interessada nesse mundo, né? Tipografia não, que eu nem sabia o que era isso, mas desenhar letras, desenhar coisas, criar coisas. E isso foi assim até um desafio, né? Porque ninguém na minha família tem isso. Então eles muitas vezes eles não entendiam, né? Meu pai brigava muito comigo quando eu pegava as canetas dele e gastava todas fazendo um desenho. Aí a minha mãe sempre me apoiou, né? Então tinha esse contraponto. Meu pai brigava de um lado, minha mãe me incentivava de outro. E aí dava esse equilíbrio. Foi muito importante para o desenvolvimento quando criança. E aí Desde essa chegou. época você já era artista, né? Não sei ser artista, cara. Eu acho que eu era só curioso, fução, assim, gostava de desenhar. Eu não sou ilustrador, né? Eu não sou desenhista, eu não tenho talento para isso. Eu acho que se eu fosse desenhar, talvez até sairia alguma coisa se eu estudasse, né? Naquela época eu só gostava de desenhar letras, eu gostava de, enfim. Por exemplo, às vezes eu comprava CD pirata, né? Porque, enfim, a minha pré-adolescência não foi fácil, né? A gente nunca tinha dinheiro para comprar o CD original. Eu ia lá, às vezes, no camelô, eu comprava o CD pirata. E o CD pirata não vem com a capinha, ele vem num Sim, é só plástico. DVD. É. Isso. Aí eu pegava, comprava uma capinha de acrílico e eu fazia a minha capa. Desenhava lá o que tinha ali, botava o nome das músicas atrás. Já E dava eu me aquela diverti. Eu me diverti a beça fazendo isso, assim, sabe? Então, eu, eu cresci assim, sabe? Dentro desse interesse. E aí chegou a adolescência, vai chegando perto da idade adulta, e as pessoas ao nosso redor vai, para com esse negócio aí, que vai procurar uma coisa séria, né? Pra você trabalhar. Esse negócio de desenhar aí não dá em nada. E meu pai mesmo, ele falava, né? Ó, você tem que arrumar um emprego que vai das 8 às 6. Isso é que é um emprego. Então, eu cresci muito assim nesse pensamento tradicional. Quando eu fiz 16 anos, o meu Só pai, entendendo. naquela. Oi? E isso é difícil mostrar para as pessoas que pode ser um caminho sem antes mostrar o resultado, né? É Especialmente para os pais que difícil. vêm de outra cultura, são mais antigos. Então, até você conseguir mostrar resultados e falar, putz, é isso que eu gosto, é isso que eu quero seguir, vai um Exa- tempinho. Exato. E aí, soma-se a isso ao fato de que eu sou do interior, né? Então, eu nunca soube o que era design. Eu não sabia que desenhar letras é uma profissão. Tem gente que ganha dinheiro desenhando letras. Eu desenhava para colocar na capa do meu trabalho. Eu não tinha, sabe, nenhuma pretensão de, enfim, fazer qualquer coisa de cunho profissional. Minha mãe falava que eu ia ser arquiteto, porque na cabeça dela sabe desenhar, vai ser arquiteto ou engenheiro. Sim. Então, design nunca passou pela cabeça de ninguém na minha família.
e aí fui crescendo. Quando eu fiz 16, acho que foi 17 anos, meu pai comprou um computador. Naquela época você tinha que fazer um consórcio para fazer um computador. Você pagava longos meses ali. E aí eu descobri um novo universo, porque eu descobri que dava para levar o que eu fazia para dentro do computador. Então aí eu descobri Photoshop, não sabia mexer, não tinha aula, não tinha nada. E o computador era tão. O Windows era pirata e vinha programas ali pirata, vinha Photoshop, vinha Corel. Não sei se você chegou a pegar essa época. Agora. Os, os, os técnicos de informática estavam se lascando para licença. No Windows era pirata, era tudo que tinha era pirata. Vinha Photoshop, vinha Corel, tudo pirata. Agradeço a essa pessoa que instalou o Corel e o Photoshop no meu computador, que ele já veio com Corel e Photoshop. E aí eu vi aqueles programinhas ali e falei, cara, o que que é isso? Fui pedir uma pesquisada, comecei a mexer. Aí E eu nessa achei. época não tinha muito canal no YouTube ainda, né? O Nada, pessoal ensinando. não tinha, acho que não tinha YouTube, cara. Não É tinha. porque acho que o YouTube. Isso foi em que ano, mais ou menos? Ah, cara, sei lá, 2005? Ah, o YouTube acho que vem em 2007, 2008, se eu não me engano. É, veio depois. É, Lá, porque 2005 eu tava com 17 anos. Foi por aí, 2004, 2005. é, A internet era discada, assim, pra dar uma referência maior. é aquele barulho. Total, ficar esperando até meia-noite pra entrar na internet, enfim, pra gastar um pulso só. E, e aí eu encontrei um tutorial de Corel, porque até então, cara, eu usava o Photoshop para ficar mexendo em foto e eu não sabia direito, não sabia o que que fazia aquilo ali, sabe? Eu queria, tipo, fazer a montagem que as pessoas botavam um dente, botavam, mas assim, de forma muito intuitiva. Aumentava o nariz, diminuía o olho, fazia umas caricaturas, assim, umas coisas bem nada a ver, bem toscas assim, mas que eu me divertia fazendo. E aí eu encontrei um tutorial de Corel e aí comecei a mexer no Corel. Eu comecei a fazer desenhos, abri um Fotolog e comecei a postar esses desenhos no Fotolog. Nossa, eu tô denunciando muito aqui a minha idade, na minha trajetória, porque Fotolog nem existe mais também. Pra falar que usava o como que era? DeviantArt? Não sei se você lembra. DeviantArt tá É, no ar. Se você procurar DeviantArt Marcelo Kimura, tá no ar até hoje, eu nunca nossa, paguei. isso é das antigas. O Fotolog só não tá no ar porque eles realmente faliu, não sei o que aconteceu, É. fechou tudo. Mas senão tá no ar também. E aí eu comecei a fazer uns desenhos ali, comecei a ficar conhecido na minha cidade. As pessoas começavam a olhar, assim, oh, o Kimura lá, o cara que faz os desenhos lá no Fotolog. Porque o Fotolog, ele era um blog, na época todo mundo da cidade tinha um É. blog. Barulhão aqui. Tinha um blog. E aí a galera postava rotina, postava... A Marimun, por exemplo, naquela época, não sei se a galera vai lembrar aí da Marimun, mas ela surgiu na época do Fotolog. Começou a época dos influenciadores ali, né? No blog, Fotolog e tal, MySpace. E aí eu não tinha que postar, porque eu era muito introvertido, eu não tirava foto de mim mesmo, não tinha nem câmera, eu falei, vou postar o quê aqui no Fotolog? Aí abri o Fotolog para colocar os desenhos. Comecei a ficar conhecido mesmo com os desenhos, e aí eu tava no mercado uma vez, com a minha, cara, foi super aleatório isso. Toda sexta-feira eu ia no mercado com a minha mãe. E nesse dia a gente estava lá fazendo compras, encontrei um rapaz, um cara lá que eu sabia da existência dele, mas eu não conhecia ainda. Eu sabia que ele tinha uma agência, mas não sabia direito o que ele fazia. Ele falou: ah, eu fiquei sabendo que você mexe no Corel e tal. Eu falei: não, eu entendo um pouco. Não, vai lá, leva algum trabalho que você tem, que eu vou dar uma olhada, ver se você está apto a trabalhar lá na agência. Eu gravei os meus desenhos num CD-ROM. Que hoje eu faço, você fala isso, você fala, meu Deus, cara, para com isso, nada a ver. Mas naquela época era super comum. Sim. Levei lá, ele achou legal, gostou, e eu entrei lá para ficar vetorizando o logo. Então o que que eu fazia? Qual que era a minha função lá nessa agência? A galera mandava logo, que era uma foto no cartão de visitas. Às vezes era um logo dentro do Word, às vezes era uma foto da fachada, e eu era responsável por vetorizar ou, tipo, lá tinha lá, Goio Motos. Aí eu falo, pô, É. isso aqui eu acho que é Arial. E aí eu via lá e aí eu comecei a conhecer as fontes assim, sabe? Identificar pelo olho, assim, pela aparência. Acho que isso me ajudou a desenvolver muito essa questão de tipografias que depois eu acabei levando para as marcas, né, para os projetos de identidade visual. Ganhava R$ 300 por mês, então, assim, era nada, né? Mas o meu pai ficou feliz pra caramba, porque de fato aí
eu tinha um emprego das 8 às 6. E E eu acredito que, por mais que você ganhasse pouco, provavelmente você aprendia muito, né? aprendi, principalmente o que não fazer. E eu fiz muita coisa ali, cara. Eu fiz logo, eu fiz revista, eu fiz anúncios para jornal, anúncios para revista. Então, assim, colunas, impressos, fechamento de arquivo para impressão. Cara, eu fiz muito. Isso foi uma escola ali para mim. Porque eu aprendi muito, muito. Pra você ter uma ideia, meu primeiro projeto, assim, o primeiro banner que eu fiz, eu mandei para a gráfica e não convertia as fontes em curva. Aí o cara me ligou e falou: só temos um problema aqui. Era perto ali, na a empresa de comunicação visual. Eu cheguei lá, o cara falou assim: ó, você não converteu a fonte em curva. Eu falei: que diacho é isso? Que porra é isso? Aí eu falei: o que é converter fonte em curva? Aí ele me explicou, teve a paciência, né, de explicar. Aí eu voltei lá, fiz, converti tudinho. E aí eu fui, cara, fazendo vários trabalhos ali dentro, anúncio, panfleto de santinho para político, né? Sim. Campanha política eu fiz muito, trabalhei muito com isso, muito panfleto de supermercado. Mas acho que um Fazia dos aquelas, maiores aprendizados, aqueles fachada, fiz banners. muito, cara, fiz muito fachada. Fiz muito. Inclusive, hoje eu vejo a galera fazendo fachada assim, e a galera faz aquela fachada que é lona, né? Que não tem ACM, não tem uma aplicação por cima, nem nada, é só a lona, impresso direto no material. E usando pouco contraste, por exemplo, eu até falo para a galera hoje, até hoje, assim, eu vou avaliar projeto, eu falo assim, irmão, isso aqui em 2 semanas vai sumir, porque tu não usou contraste, né? A lona, ela tem essa característica, muito sol ali, ela vai desaparecer na cor. Eu aprendi isso da pior maneira possível, porque eu fiz um trabalho uma vez, passou um mês, não tinha mais nada, a fachada tava branca, assim. E eu falei, nossa, cara, que cagada. Então eu aprendi muito assim no erro, tomei muita bronca de tomei muita bronca do patrão, tomei muita bronca de arte finalista, tomei muita bronca de tudo. Pra você ter uma ideia, assim, uma vez eu tava sentado lá na minha mesa, né? E meu patrão chegou com uma caixa gigante, assim. Ele falou assim para mim: sabe o que é isso aqui? Aí eu olhei, porque a gráfica, sempre quando ela entrega a caixa de impressos para você, ela coloca um exemplar da caixa colado em cima, para você saber do que se trata, para eles mesmos se localizar lá dentro. Falei, isso aí é o flyer da Expogoina, da exposição, que ia ter lá. Ia ter o leilão de gado e tudo mais, que é muito forte aqui na minha região. Eu falei, não, isso aqui é lixo. Eu falei, isso aqui é lixo? Isso aqui é lixo. Você errou a data do leilão e agora isso aqui vai pro lixo. E, mano, ele me descascou que isso aqui deveria sair do seu bolso, não sei o quê. Eu falei, caraca. Porque, cara, a agência não tinha revisão, não tinha revisor. Eu E aí lembrei eu dessa. falei para ele, eu falei assim, olha, o meu trabalho aqui é design, eles tinham eu mandei para eles e foi aprovado. Você quer ver o e-mail que eles aprovaram? Mas não Sim. tinha conversa, eu tomava muita bronca, me ferrei muito, me estressei muito, passei muita noite em claro, né, para entregar projetos. Mas me diverti muito no processo, era novo também, era moleque, né? Enfim, Então, mas me ferrei muito, cara. por conta de você novo, era mais difícil lidar com essa pressão, né? Porque o Cara, eu pessoal acho que queria resultado. eu acho que ali foi uma escola não só de design, assim, para mim, de entender a profissão, mas também de gerenciar o meu emocional. Então, eu chegava em casa muito pé da vida com as coisas que acontecia ali, muito pé da vida mesmo, assim. Eu desabafava com a minha mãe, coitada da minha mãe, cara, ela tinha que ouvir essas paradas todas. E, cara, era acontecer cada coisa que daria para fazer um podcast só das paradas que acontecia ali dentro. Porque, assim, às vezes eu lembro, eu dou risada sozinho, cara. Porque era tanta coisa errada que tinha ali, mas tanta presepada, que eu, irmão, meu Deus, cara, era muita coisa, assim, que aqui, que tem coisa que eu não posso falar que até me compromete, assim, cara. Teve uma vez que a gente estava passando por uma licitação, e, cara, às vezes a gente entrava num período lá que a gente tinha que receber material e os clientes não mandavam, a gente ficava ali 10, 15 minutos entediado. Uma vez eu comecei a amassar uma bolinha, ficava lá no segundo piso, eu e o meu parceiro lá que trabalhava comigo começou a amassar a bolinha e jogar assim pela janela, né? Cara, subiu uma das pessoas ali que, que, que eram meus patrões, né? Um dos donos ali do negócio, chegou com um papel desamassado assim e falou assim: Você é louco, jogar isso aqui ali fora?
isso aqui é papel importante da prefeitura, não sei o que, de licitação e tal. Se alguém pega isso aqui, a gente tá ferrado, não sei o quê. Eu falei, caraca, onde eu tô me enfiando aqui, velho? Daí eles foram lá dentro e começaram a conversar sobre ter um picador de papel, assim, sabe? Sim. Cara, é muita história pra contar, assim, de coisa certa, de coisa errada, de coisa muito errada. Mas eu acho que eu aprendi a gerenciar meu emocional, porque depois eu fui para outra empresa, em 2011 eu saí, e eu fui para uma empresa que, pô, era uma empresa de varejo gigante, tinha, sei lá, mais de 300 filiais espalhadas pelo Brasil, 300, 400 filiais, faturamento na casa do bilhão, estavam Nossa. começando a estruturar um e-commerce, eu caí lá de paraquedas, velho, porque um amigo meu foi trabalhar lá, ele me chamou, nem sabia direito o que que eu ia fazer, e, porra, tava lá. O que eu tô fazendo aqui? E o meu trabalho era assim, hoje, talvez eu ia entrar e na minha carteira de trabalho tá escrito designer de produto, que eu desenvolvia os protótipos, hot sites, né, páginas especiais, landing pages, fazia testes, teste AB, páginas de fornecedores, enfim, um monte de coisas nesse sentido. Então, trabalhava com Web e-commerce. E a minha é muito carteira legal. web designer. É, minha carteira era web designer. Aprendi muito, né? Enfim. Aí em 2016 eu saí, abri meu próprio estúdio. Aí sofrimento também, né? Filho pequeno e tal, perrengue financeiro, enfim. Aí tem muita história para contar também nesse sentido. Os clientes foram chegando aos poucos, fui começando a construir meu nome no mercado também. E aí hoje eu tô aí, né? Compartilhando um pouquinho da minha experiência Um pouquinho e contando histórias aí, como a gente está contando de hoje. experiência pra caramba, cara. Muita coisa mesmo. Você gera conteúdo com bastante frequência, né? Eu tenho acompanhado o seu canal, tanto no YouTube quanto aqui no Insta. Sempre tem conteúdo novo. Tem seu curso também, ó, o ID Class, né? Então tem Sim, sim. coisa, cara. É Legal. engraçado, é engraçado. O YouTube eu tô meio parado agora. Então, assim, tem conteúdo lá que a gente tem aqui uma pessoa que edita os Behance. Uma vez por semana eu faço uma live analisando projetos de alunos. E aí o meu editor pega esse vídeo, corta e coloca lá e vai colocando para alimentar, porque eu tô assim, sem condição de gravar vídeo por enquanto para o YouTube. Quero retomar com maior frequência, mas hoje está difícil, tá complicado. Porque o YouTube você tem que parar, gravar, depois tem edição. Não é como o Instagram que você faz o Story ou o Reels que é mais fácil, mais tranquilo de fazer, né? E é legal, tô vendo ali no seu cenário, você tem uma mão articulada, é meio parecido com o meu, porque eu tenho essa mesma mão, cadê? Ali em cima, não sei se dá pra ver, Ah, sim, eu e o tenho aqui. bonequinho também. Tem um bonequinho também, cara. Eu acho que isso representa ali um pouco do meu início, né? Geralmente é ilustrador que tem isso, né? A anatomia da mão ali e tal. Mas eu tenho por uma questão simbólica, assim, eu não faço ilustração hoje. Quando eu preciso, eu contrato muitas vezes. E então é um apego, assim, sabe? Eu acho que tem muito a ver com criatividade também, então tá aí. Sim. Ah, Eu usava né? bastante isso aqui, porque eu sempre gostei muito de irrigar personagens, né? Então eu começava a ver as articulações, os movimentos, como que funcionavam mais ou menos, então eu usava muito pra isso, cara. Sim, E a mão, cara. Tem uma história engraçada que uma vez eu tive que desenhar um personagem e na época, cara, quando eu abri o estúdio eu pegava tudo. E aí eu tinha mandado uma proposta para um cliente, para uma agência, com valor lá em cima, porque eu não queria pegar o trabalho. Tinha ilustração, tinha paginação, eu não sabia mexer direito no design, mandei o valor lá em cima. Eles responderam assim, beleza. Falei, e agora, caraca, eu não sei fazer esse negócio, velho, vou ter que fazer. Falei, bom, vou parar para aprender. E eu não tinha muita noção assim, de ilustração, principalmente perspectiva. Então eu tinha que fazer um desenho com uma perspectiva de. Era uma representação do personagem, eu criei um personagem lá, uma representação de um personagem segurando um carrinho de. Aqueles carrinhos de depósito, de carregar caixa. sei. E eu falei, cara, eu queria uma perspectiva de cima para baixo, de baixo para cima, assim, sabe? Que eu queria engrandecer o personagem, então o personagem era meio forte, assim, ele era meio tinha essa personalidade mais heróica. Então eu queria fazer, mas eu falei, cara, eu desenhei, não conseguia. Aí eu peguei o Stormtrooper, né? Porque eu não tinha esse bonequinho.
Só que eu tinha um bonequinho do Stormtrooper que ele tinha milhares de articulações. Aí eu montei uma, um carrinho de depósito, assim, de carregar, de palito de fósforo. Então eu colei esse com Super Bond, fiz uma miniatura dele. Aí eu coloquei na mão dele, tirei uma foto e desenhei por cima. A gambiarra que eu não tinha, né? Ainda esses... Nada, né? E eu, E usou hã? como referência. E E usei usou como, como referência. e usei como referência, exatamente, porque realmente tava muito difícil desenhar em perspectiva. E assim, eu não quero pegar isso assim, não tão cedo pro resto da minha vida, porque eu me matei um pouco ali. Mas foi legal, acaba sendo um processo divertido, né? Que você experimenta algumas coisas. E deu tudo certo no final. Deu, aprovaram. Foi um projeto muito importante, porque na época eu morava numa casa muito pequena, mas pequena, pequena muito, assim, cara. Tinha 2 quartos minúsculos e eu trabalhava no quarto do meu filho. E era um quarto super pequeno, e óbvio, né? Era o quarto que era para ser do meu filho, mas era o meu escritório. Tinha um guarda-roupa dele, ele tinha as coisinhas dele, mas acabava que eu dividir ali com ele e tal. Era um desconforto, né? Porque eu não tinha espaço só para mim, então só o dinheiro desse projeto, praticamente, eu consegui fazer um edículo, né? Um puxadinho, como a gente fala aqui. Fiz um puxadinho lá nessa casa, fiz um home office para mim lá no fundo de casa. Isso foi primordial para eu passar para as próximas fases, evoluir como profissional, conseguir clientes maiores, melhores. Porque quando eu estava ali trabalhando no quarto do meu filho, parece que até a minha mente ficava pequena, assim, né? Eu não conseguia fazer as coisas. Acho que o ambiente ele interfere muito na tua forma de pensar, na tua forma de agir, de criar. Então, esse foi um cliente muito importante, né? Deu tudo certo, deu para fazer algumas coisas ali com o dinheiro desse projeto e foi uma grande virada, assim, para mim, de tipo, cara, não tem o que eu não consiga fazer, né? Se eu parar para aprender, eu acho que eu consigo, né? Com preparo, né? Tipo Batman, né, cara? Com preparo a gente consegue fazer. Então acho que eu consegui meio que provar ali para mim mesmo que eu dava Eu conta de acredito, algumas coisas. eu Né? Se acredito for, muito nisso. sim, Tudo é treinável, né? tudo é Às vezes treinável. aprender alguma coisa, mas se a gente realmente quiser e se dedicar, se empenhar naquilo, consegue aprender. Eu lembro até um exemplo nada a ver, mas que eu gostava muito de assistir o pessoal jogando bilhar, só que era muito ruim. Tinha jogado uma ou duas vezes. Eu falei, quer saber? Eu vou aprender. E comecei a treinar, treinar, treinar. E aprendi. E, entre outras coisas na vida, que eu achava que nunca consegui, em um certo momento eu achava que nunca iria conseguir, comecei a estudar, estudar. Aprende, tudo é treinável, né? Tudo é treinável. Inclusive, como eu falei lá no comecinho, eu era muito introvertido. Então, às vezes quem vê eu falando aqui na internet, fala, pô, o Kimura foi de boa, já, né, nasceu com uma certa aptidão para falar em público. Eu sou super vergonhoso, assim, eu não tenho. Então eu falei, cara, a partir do momento que eu começar a vender os meus projetos, ter que negociar com o cliente, eu vou ter que falar com eles. Eu vou ter que perder o medo de falar, vou ter que perder o medo, o receio de vender, que é uma Sim. coisa que é muito travada hoje, a gente que é da área criativa, a gente não quer vender, né? A gente quer que as pessoas comprem as nossas coisas, mas a gente não quer vender. E Só que fica aí, por executar, né? é, e eu tive que estudar isso, então eu tive que aprender. Ah, minha, meu oratório é excelente? Óbvio que não. Óbvio que eu tenho um monte de vício de linguagem, tem muita coisa para melhorar. Mas conforme eu fui ali estudando, pesquisando sobre, eu fui me desenvolvendo para destravar uma nova habilidade que foi essencial para eu conseguir ir passando de fase, né? Sim. É interessante que uma vez eu vi o Cortella falando que um rapaz chegou nele e falou: Ah, você tem o dom da palavra. Ele falou: quando a pessoa fala que a gente tem o dom, ela está tirando todo o mérito. Porque não é que eu tenho dom, eu estudei, tive que estudar muito e praticar muito para conseguir falar dessa forma, né? Então é que nem no seu caso, você falou que é tímido. Então, para você conseguir falar que nem você fala hoje em dia na frente das telas, teve que ter uma constância ali e um treino, né? Sem falar da Uhum. disciplina tá fazendo esse tipo de conteúdo. Sim, tem uma frase que na internet é atribuída ao Tiger Woods, mas eu não sei se é verdade, mas a frase é muito boa, então fique com a frase. Porque é um baita de um profissional, ele é excelente no que ele faz. E aí
falaram, né, que ele tinha talento e tal, e ele falou assim, eu tenho talento, e quanto mais eu treino, mais talentoso eu fico. Então é aquela coisa, né, o esforço sempre vai. O Cristiano Ronaldo também ele falava que, poxa, quantas vezes. Michael Jordan, não sei se você assistiu o documentário dele, mas eu acho incrível também, assistam, né? The Last Dance tá no Netflix. Cara, ele não foi selecionado para o time do colégio. Ele, a maioria dos grandes personalidades que a gente conhece, cara, começou muito frustrado assim, em algum momento e precisou de alguma forma é, se se reerguer, né, repensar, e começar de novo muitas vezes. Então, acho que faz parte do processo. A gente não fica imune a isso. Com certeza. E Marcelo, você falou que é do interior de São Paulo ou de outro lugar? Sou do interior do Paraná. Paraná. Legal. Fico no interior de São Paulo. Estamos nos Ah, extremos aí. então. É que o interior daí é diferente daí. Não sei, quantos mil habitantes tem essa cidade? Aqui na minha cidade tem em média 130 mil, mais ou menos. Ah, então tá parecido. Aqui tem 100. Tem É 100? porque essa fase, quando eu fui trabalhar nessa empresa em 2011, eu tive que ir para a cidade dessa empresa. E apesar de ser uma empresa grande, faturamento da casa dos bilhões, ela fica numa cidade de 5 mil habitantes. Então, hoje eu estou numa cidade que eu considero grande, perto da cidade que eu estava, mas ainda é interior, cidade pequena, né? Não tem nada assim, nem perto do que São Paulo oferece. Que nem o McDonald's chegou recentemente aqui. Então é tudo A novidade. Nem gente está shopping. a gente tá Ah, esperando o McDonald's aqui, que eles só anunciaram ali, tem várias, tá fechado assim, já faz uns 2 anos, escrito breve McDonald's e nunca apareceu. a torça que venha logo, porque daí na sequência vem o Burger King, viu? Cria um Mac na O outra Burger esquina. King já veio. Ele já tem na Ah, minha viu? cidade. Ô, Marcelo, eu separei algumas perguntas aqui da galera. Eu vou começar a fazer para você, tá? Bora. Quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira e como você o superou? Cara, cada fase foi um desafio diferente e os seus desafios vão aumentando conforme você vai passando de fase, né? Tipo o chefão, ele vai ficando mais difícil. Você tá mais preparado, obviamente, para enfrentar ele, mas nunca fica fácil. Eu acho que o primeiro desafio tá, vamos lá. O primeiro desafio foi entender o que que era design, como que eu poderia sobreviver disso morando numa cidade do interior, que ninguém tinha referência, ninguém tinha bagagem, eu era totalmente perdido. E estudar naquela época foi desafiador, porque, cara, não tinha curso online, não tinha YouTube, o e-commerce estava começando a funcionar. Eu não sei quem vai lembrar aqui de uma revista chamada Computer Arts, que era a única forma, a única coisa que tinha para assinar, para você ter contato com design. Então eu assinava Computer Arts, assinei por 2 anos, tenho uma baita de uma coleção ali guardada, guardo com carinho até hoje, estão intactas. Adoro Seu, folhear de vez em quando. e seu pai Hum? achando que não ia dar certo também, né? É, nessa época eu já trabalhava na agência, então ele estava mais tranquilo. Ah, já Mas tinha era a carta. assim, ó. Então, tipo assim, eu já trabalhava das 8 às 6. Eu só não tinha carteira assinada, daí era pressão para, você precisa ser registrado e tudo mais. Mas assim, esse foi o primeiro desafio, estudar, conseguir informação. E mesmo com as revistas chegando ali e tudo mais, era difícil colocar algumas coisas em prática. Porque você via os estúdios, poxa, você recebia ali um Pentagram, tinha estúdios brasileiros também, que naquela época estava despontando ali o coletivo, tem uma revista que tem o coletivo ali. É muito louco, cara, que abrindo um parênteses aqui, cara, eu, eu li a revista, a Computer Arts, que o coletivo participou, né, dessa edição, e uns 2 anos atrás, cara, eu estava sentado na mesa com um dos fundadores do coletivo, e a gente Legal, cara. estava trocando ideia e tal, eu falei assim, irmão, vou ter que falar isso pra você, mano, eu tinha uma revista sua lá, vocês foram uma inspiração pra mim lá no começo, que não tinha nada, era tudo mato, essa área de design, e ele achou mó da hora, assim, cara, achou mó loucura, assim.
Tipo, alguém que comprou essa computer arts lá atrás e hoje, Junto né, a gente estava com sentado eles ali ali. trocando uma ideia. E, e aí, cara, era muito difícil você aplicar, era muito difícil aplicar na minha realidade aquelas coisas. Mas eu estava sempre lendo, sempre buscando evoluir. E esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi quando eu consegui esse emprego, em 2011, que eu fui trabalhar nessa empresa, de me adaptar ali. Então, eu já tinha saído de casa. E aí, todo mundo sabe, não sei se todo mundo sabe, mas enfim, você vai saber um dia, quem não sabe, sair da casa dos pais é uma quebra de tudo, sim, cara. Aí é cortar o cordão umbilical de verdade, porque aí você tá só por você. E eu acho que essa fase de sair de casa foi muito difícil, mas foi muito importante para mim, porque, cara, eu fui morar num quarto, assim, que era numa cozinha, era uma despensa, na verdade. E eu botei uma cama ali, um colchão, e só tinha espaço para uma cama, cara. Eu não conseguia abrir os braços, assim, era quase um. Tipo, essas prisão que a gente vê em filme, sabe, a penitenciária, era maior que aquilo, tipo, do meu quarto ali. E aí enchia de barata à noite, eu ouvia as baratas, tive até desistir depois de estar fazendo amizade com as baratas. Então foi muito difícil essa fase, porque assim, eu tinha uma limitação financeira muito grande, estava começando a trabalhar numa empresa fora da cidade, longe, tendo que me virar, enfim, mas encontrei muito apoio, eu fiz uma rede de amigos que me ajudou muito ali, né, a me manter são e saudável. Quer dizer, entre aspas, né? Porque eu morava em República, né? República não tem nada ali. Tinha dia que eu chegava morrendo de fome, você abriu o armário, só tinha miojo, cara. Não tinha nada pra você comer. E é isso, cara. Mas essa fase foi complicada também. E também teve depois a fase que daí, enfim, casei, né? A minha esposa estava esperando o primeiro filho. E eu já tinha saído. Olha só que loucura, né? Minha esposa engravidou, né? A gente estava ali grávidos do primeiro filho. Eu resolvi sair da empresa que eu trabalhava nessa época. Minha mãe ficou maluca. Você é besta, tipo, tu tem um emprego e você Sim. tá saindo desse emprego que, beleza, você não ganha, nossa senhora, mas você tá saindo para montar um negócio, você não sabe se vai dar certo. Sua esposa tá grávida. E aí? Tava. Eu sei o que eu tô fazendo. Não sabia direito, mas foi muito difícil depois, né? O meu filho nasceu depois de um tempo, né? A gente diagnosticou uma posso dizer assim, uma condição, né? Anormal no crânio dele. Ele teve que passar por uma cirurgia bastante invasiva. Envolveu uma equipe grande de médicos e tudo mais. Então essa fase foi difícil, cara. E eu não podia parar de trabalhar, né? Eu fiquei no hospital lá, trabalhando pra caramba enquanto ele tava. Foi até bom, na verdade, porque eu não ficava pensando tanto na cirurgia que ele tava fazendo. Foi bastante complicado, assim, pra mim. Sei lá, parece que num dia eu era um menino que tinha lá, eu tinha que só comprar meu almoço, minha janta e sobreviver, e cuidar da minha sobrevivência. E no outro dia tinha uma criança que dependia de mim de trabalhar para sobreviver. Então, isso foi uma coisa assim para mim que, cara, será que eu tô preparado para isso? E assim, mano, não tem essa, não tem que se estar, vou ter que estar. E aí eu tive que fazer o estúdio crescer muito rápido, né? Porque eu tinha saído do meu emprego, eu já não tinha mais salário todos os meses e tive que fazer a parada girar. E como que Vendi um você carro faz na época. para equilibrar? Ah, Como que você fazia para equilibrar? Porque você tinha todo esse cuidado com seu filho e, ao mesmo tempo, você tinha que pensar nas contas, ou seja, você tinha que estar com a cabeça um pouco centrada para conseguir trabalhar, ainda mais você que trabalha com criatividade, né? Então, como que você fazia esse balanço? cara, na loucura, né? Foi uma loucura, porque eu pegava muito trabalho, eu virava à noite muitas vezes, me alimentava mal. Você vai procurar os primeiros vídeos lá no meu canal do YouTube, você vai ver essa fase. Eu passei beirei os 100 quilos, assim, sabe? Então, a minha saúde foi pro ralo, Eu assim, e dizer, eu tenho, né, eu não sou alto, né, cara? Eu não sou altão, então, tipo, beirar os 100 quilos eu já tô bem acima do peso. Saúde foi pro brejo, e assim, fui fazendo como dava, cara.
Fui fazendo ali porque tinha essa necessidade e, cara, sempre estudando, contando com a ajuda de um e de outro ali. Por exemplo, eu vendi meu carro, né? Eu saí da empresa, vendi o meu carro, um Uno 94, duas portas, que era a única coisa que eu tinha, cara, o único bem que eu tinha. Eu vendi para começar a minha empresa. Aí, na época, minha sogra tinha comprado um outro carro, ela deixou um Corsinha 2000 que ela tinha. Não era muito mais do que o Uno, mas já era um carrinho que dava para andar. Ela deixou, emprestou pra gente um tempo. E é o que ajudou ali a gente num primeiro momento. A gente, a gente nunca tá sozinho, né, nesse mundo. A gente sempre tem uma rede, é sempre importante ter uma rede de apoio. Nesse caso eu tive, mas foi muito difícil, cara, porque a minha sorte nessa época era que eu tinha plano de saúde. Porque quando eu abri a minha empresa, eu falei, meu, não importa o quanto que eu tenho que trabalhar, pelo menos o meu filho vai ter um plano de saúde. Então, ele tinha plano de saúde desde que ele nasceu. Porque a cirurgia, irmão, era muito caro. Putz, acho que só de hospital ia ficar uns 30 mil reais, assim. Então, fora a equipe médica, envolveu dois neurocirurgiões, três neurocirurgiões, dois anestesistas, foi uma cirurgia absurda. Hoje ele tá bem, obviamente, enfim. Foi uma fase muito difícil para mim e que eu repensei muitas vezes o que que eu tava fazendo da minha vida. Repensei muitas vezes assim, mano, o que que eu tô fazendo, cara? Deixa eu fazer outra coisa da vida e tal. Lembro que eu tinha uma câmera fotográfica, eu fiz ensaio fotográfico. Eu peguei muita coisa, trabalho que não tem nada a ver, assim, só por causa da grana mesmo. Fiz muita coisa nada a ver, cara, assim, tipo, pra pegar o dinheiro mesmo. E essa fase foi muito complicada, mas acho que foi o, a fase que me preparou, né? Que me deu casca Sim. para conseguir as fases depois, entrar nas fases que viriam depois, né? Que aí veio sim uma fase muito legal, muito boa, e daí para frente foi muito bom, assim, né? Não tenho do que reclamar. Eu acho que às vezes esses desafios, que nesse momento difícil que você passou, também serviu para te fortalecer, né? E você teve que amadurecer bem rápido, porque como você falou, um dia você estava lá na casa dos seus pais, daqui a pouco você estava morando sozinho, depois já tinha seu filho, correr com as coisas e fazer rodar. Então, É, tipo, um dia para noite você teve que falar sim, muito e cara, sim. E eu tive, óbvio, né? Eu acho que a pessoa que mais me apoiou ali, para tudo até hoje, na verdade, foi a minha esposa, né? Porque era eu e ela. E aí eu falava, agora é a gente. Então, cara, eu acho que uma coisa, acho que um dos momentos mais difíceis para mim foi que eu cheguei na minha, em uma fase em que eu sempre fui o cara assim que eu gostava de ter controle das coisas. Hoje eu já perdi, esse controle fica mais com a minha esposa, mas sempre gostei de ter o controle financeiro das coisas. Então tinha uma planilha que eu jogava as despesas. E quando meu filho nasceu, eu fiz uma média, eu pesquisei na internet, quantas fraldas um bebê usa por dia, enfim, para eu ter uma noção de quanto de despesa ele ia me dar. E eu joguei e falei assim, amor, a gente está lascado. Não tem como, meu. Olha isso aqui, a gente vai viver assim, num aperto absurdo, cara. E aí a gente fez uma decisão. A gente falou, bom, a gente vai economizar aqui, vai economizar ali. E, e uma vez eu falei para ela, eu falei assim, olha, vai ter semanas que a gente não vai poder comer carne, por exemplo. A gente vai comprar uma linguiça, e é isso. E uma vez a gente tinha combinado de, assim, eu falei, olha, essa semana a gente não pode comprar carne. E aí, chegou um dia ali, eu abri a geladeira e tinha um saco de carne moída, cara. Carne moída, assim, de segunda. E eu falei, cara, a gente brigou por causa disso. Lembro que eu briguei, que eu falei pra você que não era pra comprar carne. Alguns minutos depois eu falei, mano, eu tô brigando com a minha esposa por causa de carne, velho. Por causa de carne moída. A gente tá brigando aqui. A gente tá numa dificuldade financeira tão ruim, tão merda. E aí eu, assim, com aquele brio que, assim, a gente que é homem, a gente tem muito isso, pode ser considerado uma besteira, mas eu falei assim, cara, que merda, cara, que situação que eu não tô conseguindo nem, tipo, eu não consigo nem mensurar o como isso é ruim pra mim, assim, e eu pensava muito no meu pai, cara, meu pai nunca queria brigar com a minha mãe porque ela foi lá e comprou carne moída. E eu, sabe,
pensei isso. Eu acho que esse dia para mim foi assim, meu, não dá mais. Assim, eu vou ter que começar a fazer algumas coisas que eu não estou fazendo, eu vou ter que me dedicar mais. E acho que foi esse momento que eu falei, cara, não importa, o dia não tem mais 8 horas, né? O dia tem o que precisar ter. Aí eu dormia tarde, acordava cedo. Minha saúde foi pro ralo, tudo bem. Tudo bem, não, né? Eu não aconselho, mas eu acho que esse foi uma fase de desafio bastante memorável, assim. Hoje, assim, quando tipo, a gente tá em algum restaurante legal, e hoje, assim, a nossa situação permite, às vezes eu lembro disso, né? Eu falo, caramba, um dia a gente estava lá brigando para comer uma carne moída, né? Hoje a gente está aqui, tipo, pô, num restaurante que tem estrela Michelin e fica pensando, meu, às vezes algumas coisas precisam acontecer para a gente ter essa percepção. Mas, óbvio que eu dou muito valor no meu dinheiro também hoje, né? Eu sei que dinheiro vem, dinheiro pode ir também, mas a gente se permite alguns luxos de vez em quando, porque, pô, a gente Claro. passou maus bocados. Mas o que eu quero dizer aqui, resumidamente, tenham pessoas, alguém que vai te apoiar nessa jornada. Na minha jornada foi a minha esposa, que viu tudo, participou de tudo, me apoia muito até hoje. E ela me apoiou muito. Acho que ela foi a única pessoa que, quando eu fui sair da empresa, falou assim: Não, eu acredito em você. Eu sei que vai dar certo. Porque a minha mãe, todo mundo ao redor falava assim: É maluco, a esposa tá grávida, vai sair da empresa. Você é louco? Tipo, o que você vai fazer? Né, de onde você vai tirar grana? Enfim, é difícil, mas passou. E é legal que nessa fase difícil, vocês manteram a parceria, um ajudando o outro, e agora estão também usufruindo junto desse crescimento de vocês, né? Ah, Então, com você agora certeza. podendo ir no restaurante legal, realmente viver, não sobreviver, né? É. Isso é bacana. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui que fizeram. O que te motivou a criar o curso ID Class? Pode compartilhar um pouco sobre o que os alunos podem esperar desse curso? Legal. É muito doido a ideia. E aí, assim, entra na questão de criar conteúdo como um todo. Vou tentar ser o mais breve possível. Eu, voltando, né, eu trabalhei numa empresa, né, no e-commerce. E e-commerce, como vocês sabem, em 2011 o e-commerce estava meio engateando, estava começando a crescer, então deu aquele boom inicial. E a gente estava nessa fase ali, aprendendo muitas coisas, e lá a gente fazia o tráfego pago, anúncios, ads. Eu não era dessa área, eu era designer, mas às vezes eu tinha que criar os anúncios, eu tinha que fazer, eu via que dava super certo. Então eu via lá, pô, CPC, essas siglas eram comuns para mim, né? CPC, custo por aquisição, custo por clique, enfim. E aí, quando eu saí, eu pensei, a gente tinha blog também, a gente tinha alguns canais de aquisição, desses canais de aquisição era blog, que era produção de conteúdo. É. E aí, quando eu saí, eu falei, mano, eu sei muita coisa. Eu não tenho estrutura, mas eu tenho conhecimento que eu adquiri nessa empresa que eu trabalhei. Falei, meu, eu não tenho dinheiro para fazer tráfego agora, nesse momento, mas eu posso fazer conteúdo. E eu comecei a fazer conteúdo assim. Quais são os fatores que você deve considerar na hora de contratar um designer? Contratar um designer ou uma agência? Conteúdo para clientes, para atrair clientes. Essa era a minha Esses intenção com o conteúdos meu já eram conteúdo. mais. Oi? Esses conteúdos você já fazia direcionado para as redes sociais para captar Para esses as redes novos clientes. sociais. Isso, eu comecei no Facebook a fazer esses vídeos. Deu certo por um tempo, consegui receber cliente. O problema disso é que começou a chegar muito designer. Por mais que a minha linguagem, o meu roteiro, tudo era feito para o cliente, começou a chegar muito designer. E aí, cara, de 2016 para frente, eu comecei a fazer muito projeto. Então, eu postava projeto sempre, ele estava postando projeto. Os clientes deixavam depoimentos na minha fanpage. Nossa, parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo parece que faz tempo, né? Então, tinha fanpage, os clientes deixavam depoimento. E a galera começou a perguntar, cara, como que você cria esses projetos? Quais são os processos? Como que você pensa? Como que... como que os clientes deixam depoimento para você? Os clientes, a galera falava, eu odeio meus clientes. Eles ficam pedindo alteração e não sei o quê. E eu tinha um pouco disso também, obviamente, que eu trabalhei em agência, mas eu estava mudando a minha percepção. Eu comecei a entender, eu comecei a ver o cliente como um parceiro realmente de negócio, onde eu ajudava o negócio dele a crescer e ele me pagava por isso. E eu pensei, poxa,
é muito injusto eu maltratar ou falar mal da pessoa que está botando comida na minha mesa. Sim. E na época, as comunidades de design no Facebook, e até eu peguei um pouquinho dessa fase no Orkut também, era só reclamação, só a galera reclamando. E não foi muito difícil eu começar a me destacar, porque a maioria dos designers, freelancers, assim, independentes, prestavam um atendimento muito ruim. O cliente reclamava muito, o cliente às vezes me contratava, falava assim, às vezes, por exemplo, eu comecei a subir o valor dos meus projetos e os clientes começavam a pagar sem questionar. E eles falavam assim, teve um até que me falou, cara, se você me cobrasse o dobro, eu ia te pagar, porque você atende bem. Já contratei designer aí que, cara, não queria entender a minha empresa, não, enfim. Sim. E eu comecei a criar conteúdo para designer. Lá para 2017, eu comecei a criar conteúdo para designer. Porque a galera também começou a ver essa evolução. Eu comecei a crescer muito rápido também. Então, de um estúdio, de um pequeno quartinho lá do meu filho, né, eu construí um estúdio do zero, a galera acompanhava. Pô, eu comecei a formar uma comunidade ali no Facebook de pessoas interessadas na minha vida, no que eu tinha para falar, no que eu tinha para fazer. Eu comecei a criar esses conteúdos, comecei a criar vídeo para o YouTube. Porque o que eu pensava? Eu falava, a minha grande questão era, isso foi uma frase que eu ouvi do Murilo Gun, né, porque eu via muito podcast. Ele falou assim, ó, você pode trabalhar para crescer a tua fatia de pizza, pensar de forma individual. Ah, que se dane o mercado. Eu quero a minha fatia de pizza maior. Ou você pode trabalhar para você aumentar a pizza. E aí a tua fatia vai aumentar, mas de todo mundo vai aumentar ao mesmo tempo. Eu falei assim, se eu conseguir criar uma comunidade de designers mais conscientes, se eu conseguir fazer o cara que está cobrando R$ 200 hoje, cobrar 1.000, eu consigo hoje, que eu estou cobrando 2.000, 3.000, cobrar 5, 6.000. Eu consigo aumentar o meu preço também, porque toda a regra do mercado vai subir. Então eu comecei a criar conteúdos falando sobre metodologias, falando sobre negócios, falando sobre precificação. Essa coisa do design mais business mesmo. O design, óbvio, eu falo muito sobre design mesmo em si, tipografia, diagramação, blá blá blá, mas eu também falo muito sobre design como um negócio, como uma empresa, como fazer ajudar o teu cliente de fato. E aí a galera começou, pô, Kimura, tu tem que fazer um curso, eu tenho que fazer um curso, eu pagaria pra você, não sei o quê. Só que eu tinha filosofia assim, cara, eu vou fazer uma parada de graça. Em 2017 eu comecei a escrever um roteiro de um curso e falei, eu vou disponibilizar isso aqui pra galera, eu quero que a comunidade cresça e tudo mais. Só que eu nunca consegui terminar esse curso. Por quê? Eu tava lá criando o curso, parava para atender cliente. Aí eu engavetava o curso. Começava a criar, engavetava. Aí em 2018, eu fiz uma live, começo de 2018 eu fiz uma live, falando sobre os meus métodos, falando sobre a forma como eu crio. E tinha um menino lá, que ele entrou em contato comigo, ele falou assim, Kimura, eu fiz um curso com o Érico Rocha, chamado Fórmula de Lançamento. Ele apresentou toda essa parada para mim e se ofereceu para me ajudar a fazer um lançamento. Eu falei, mas como que vai funcionar? Porque ele entendeu que eu tinha essa dificuldade. Ele falou assim, ó, por que você nunca vai colocar o teu curso no ar? Mesmo de graça que seja. Porque você tem que parar para atender cliente. Você tem que atender cliente porque você precisa colocar dinheiro no seu bolso. E se a gente fazer uma pré-venda, a gente vende alguns cursos, enfim, você coloca um dinheiro no teu caixa, consegue, consegue dispensar alguns clientes, falar, bom, não vou te atender esse mês ou por 2 meses que seja, e nesse mês você se dedica só a gravar os vídeos, a criar o curso. Eu falei, pô, essa é uma ideia muito boa, Sim. porque o aluno vai financiar esse projeto. E Eu você falei vai assim, conseguir irmão, separar seu tempo e se dedicar a ele, né, o projeto. exato. Só que eu falei, cara, eu não tenho nada gravado. Ele falou assim, não, a gente faz uma pré-venda. Eu falei, quem que vai comprar um produto que não existe? Quem que vai comprar? Ele falou, cara, a galera confia em você. Eles vão comprar. Eu falei, cara, eu não tenho uma aula gravada, eu não sei nem se eu sei fazer aula, eu não sei nem se eu sei gravar aula. Eu não sei, cara. Aí ele falou, tá, não, faz. Se tudo der errado, você devolve o dinheiro da galera. Eu falei, pô, isso é um risco enorme, porque daí eu vou ter que devolver o dinheiro e vou estar com um desfalque na minha empresa. Mas arrisquei, né? Falei, vamos lá. Fiz, né? Abrimos uma turma, a gente tinha uma meta de 10 pessoas. Se 10 pessoas comprar o curso, ele está validado. Quando a gente abriu, 20 pessoas compraram, 21 na verdade. E falei, caraca,
irmão, a galera tá comprando uma parada que eu não tenho nem para vender, eles estão confiando em mim, eu não sei, que loucura. Aí eu, eu comecei a gravar as aulas e aí pintou aquele medo. Mano, e se a galera agora não gostar das aulas? Eu não sei se eu sei dar aula. Aí eu gravei o primeiro módulo, coloquei lá, a galera pirou, falou: Meu Deus do céu, a melhor coisa que eu já comprei na minha vida, não sei o quê. Foi o segundo módulo, botei na hora, comecei a ganhar confiança. Eu falei, pô, acho que eu sei fazer essa parada e tal. E aí foi ficando legal, a gente formou uma super comunidade em torno do curso. E aí a galera foi pedindo mais, porque essas 20 pessoas começaram a indicar para outros que, Moura, tem gente querendo entrar, tem gente abre turma, não sei o quê. E o The Class era um negócio secundário, o meu curso. Ele sempre esteve à sombra do estúdio. E o bagulho começou a crescer tanto, 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 porque eu tinha a ideia de encerrar um ano depois. O The Class ia começar em março de 2018 e ele ia encerrar em março de 2019. Tinha data para terminar. Só que no meio disso tudo, cara, eu me envolvi numa parada tão feroz ali, porque a galera queria comprar e virou um negócio. Hoje eu tenho um sócio no curso, né? Então o braço de educação é extremamente importante para a empresa, né? Mas são coisas diferentes. Então tem a minha empresa e The Class, tem empresa que é o estúdio e, e muita coisa que eu compartilho hoje no The Class, a The Class já está na sua segunda versão. Muita coisa que eu compartilho hoje no The Class são coisas que eu aprendo no dia a dia. Então é muito curso na prática de quem está ali fazendo as paradas e tal. E eu vi que Então foi, tem mais de 130 horas de conteúdo, né? cara, tem hora, eu não sei mais como tem, cara, porque tem o conteúdo, a grade, que é a principal ali que tu assiste, mas tem muita gravação de tipo conversa com o aluno, mentorias, análise de projetos, tem conteúdo, fora os extras, né? Tem bônus, porque o mercado, o meu curso começou a ganhar uma notoriedade muito grande dentro do design. Quando a gente começou com esse trabalho, assim, eu lancei ele em 2018, como eu já falei. Quando a gente entrou em 2020, que aí entrou o meu sócio na parada, e aí a gente começou a enxergar esse curso como um negócio de fato, a gente colocou o The Class como um dos primeiros cursos várias vezes. Cara, tinha uma galera grande do marketing digital que sempre estava nos primeiros do Hotmart. A gente conseguia desbancar essa galera muitas vezes. Foi assim, em 2020 foi um sucesso estrondoso, assim, cara, que eu nunca esperava ter na minha vida. Eu acho que foi 2020 ou 2021, não lembro. E aí, o que que acontecia? Chegava uma pessoa e falava assim, Kimura, pessoas que eu sempre admirei. Tipo, o Jackson Alves, que é um cara incrível, cara. A primeira vez que eu vi o Jackson Alves foi em 2015, no Photoshop Conference. Ele falando sobre letter, eu fiquei encantado. Falei, irmão, que cara foda, velho. E aí acho que foi ano passado, ano retrasado, não sei. Ele entrou em contato comigo e falou, Kimura, posso criar um conteúdo pro teu curso? Disponibilizar lá? Falei, que isso, cara? Porra, é lógico que pode, velho. E aí ele criou um curso de brush lettering, né, que tem lá no ID Class. E então, assim, hoje ele criou um respeito no mercado muito grande. A avaliação sempre lá em cima. Tá aí há 6 anos no mercado, sempre com uma avaliação muito boa dentro do Hotmart. Hotmart, cara, uma vez o Hotmart chegou, o Hotmart estava com uma ação social durante a pandemia. E eles chegaram para a gente e falaram assim: a gente está com uma ação social, a gente está dando cursos para as pessoas. E a gente fazendo uma pesquisa, viu que o teu curso é um dos que mais está transformando o mercado hoje. É, vocês não querem fazer uma parceria? Eles compraram tipo 100 cursos, se eu não me engano, e distribuíram para a galera. A gente deu muita bolsa também nessa época da pandemia. A gente deu. Acho que isso foi legal, porque a gente teve um, a gente teve um sucesso muito grande. Só que a gente compartilhou isso com a comunidade. A gente deu, assim, entre bolsas, entre equipamentos, para designers que estavam em situação, né, de risco ali. A gente teve vários programas sociais. A gente conseguiu colaborar com o mercado com mais de R$ 800 mil que a gente doou através dessas ações. Então, a gente conseguiu fazer coisas muito legais, assim, muito bacanas mesmo no mercado e alcançar muita gente, né? Eu acho que isso que é o legal, levar, democratizar o design, levar essa mensagem até para pessoas que nem são da área. Então, o curso transformou muito a minha trajetória, a minha vida, e começou
com uma coisa que eu achei super chata na época, que foi, cara, esses designers que estão chegando aqui estão atrapalhando a minha estratégia porque eles estão chegando aqui, eu não quero que designers me... Eu falo, pô, Kimura, você é muito... como é que fala? É, pô, esqueci a palavra agora. Mas você se preocupa com os outros, né? Você, é, é, enfim, você pensa nas pessoas. Não foi assim que começou, não, irmão. Eu queria a minha fatia de pizza, entendeu? Eu queria fazer meu nome no mercado, tá? Um pouco brincando para os outros designers. Eu até falava assim, que bom que os outros designers ficam maltratando o cliente, porque eu sempre vou ter cliente, porque eu atendo bem, né? Então ele começou com um gesto de egoísmo no início, na verdade, né? A criação de conteúdo. Só que aí eu fui vendo que ajudar a comunidade era algo que, pô, tava fazendo diferença naquela época. Cara, eu compartilhei muita coisa assim, de graça. Eu chamava um a um no direct. Cara, pra você ter uma ideia, eu tirava entre 1 a 2 horas por dia para responder o Messenger no Facebook, cara. Responder pessoas ali. Então, uma parada assim que eu fazia, que eu acabei abraçando como um propósito de vida, mas eu não tinha. Eu E não você tinha isso. construiu uma baita comunidade, né? E é legal que, e você falou no começo, você era egoísta, mas a partir do momento que você teve essa outra visão, você além de crescer profissionalmente, crescer toda a sua estrutura, você conseguiu também levar muito conhecimento para outras pessoas, que possivelmente, tipo, deslancharam a partir dali, né? Sim, sim, cara. Eu acho que o projeto ID Class, ele, assim, o cenário do design mudou muito nos últimos 10 anos, vamos colocar aí, né? Quem viveu ali, quem estava ativo em 2015, 2014, 2015, viu que nos últimos 10 anos o mercado de design mudou muito para melhor. A gente tem uma conscientização muito maior sobre a percepção de valor do design. E eu gosto de acreditar que um grãozinho, né, um pouquinho disso teve influência no meu trabalho. Não só no nicho de design, mas também no nicho do empreendedor entender a importância do design no mercado. Isso, Muito cliente chega hoje para mim e fala que assim, Kimura, eu comecei a pesquisar sobre design, achei o teu canal e comecei a entender a importância que isso tem no meu negócio. E aí acaba me procurando. Às vezes a gente indica para alunos, a gente acaba movimentando todo um mercado. é porque o seu curso, o seu conteúdo não é só relacionado ao design, é lógico que ele está em foco ali, mas tem toda essa questão de empreendedorismo também, né? Sim, muito, cara. Eu falo muito sobre o papel do design na sociedade, o papel do design como negócio, o papel do design como uma ferramenta de custo, de redução de custos. Que é uma coisa que eu sempre falo, cara, design muitas vezes é redução de custo. Você vai pagar, né, que eu falo para o empreendedor, você vai pagar um projeto, às vezes você vai pagar um pouco mais caro para contratar um designer bom, mas, irmão, que você vai economizar a longo prazo é muito mais do que você, né, dá para você comprar outra infraestrutura dessa aí que você tem, porque o Sim. empresário hoje, ele dá muito valor para infra, para o equipamento que ele tem e tudo mais, e de pouco valor para o design. Então a minha missão também é tirar um pouco isso da cabeça dele, né? Uma coisa que eu sempre falo, cara, essa mesa que você comprou vai apodrecer uma hora ou outra. Esse forno que você comprou, uma hora ou outra vai precisar de manutenção, ele vai queimar daqui a alguns anos. Mas sabe o que que você vai construir? Que você nunca vai precisar mexer se você fizer bem feito? A tua marca. E falo, né, de empresas que estão aí, a Nintendo, a Apple, várias empresas que estão com o mesmo design há muitos anos, Sim. porque souberam construir valor em cima disso. Infraestrutura é uma parte. Eu tinha o dono da empresa que eu trabalhava, que era um cara, porra, extremamente inspiração, assim, né, ele é conhecido a nível de Brasil, assim. E ele falou uma frase, né? Ele falou assim, ó, pode pegar fogo tudo aqui. Pode pegar fogo em todas as minhas coisas aqui, eu não ligo. Se me der, se eu continuar com a minha marca, com o meu nome, o nome da minha empresa, e eu tiver as pessoas com que eu trabalho, eu construo tudo de novo e construo rápido. Então marca, perdura, se você souber, se você fizer bem. Então é uma coisa que eu falo para ele, para tirar essa questão de design, marca, da intangibilidade e mostrar para ele que, cara, isso é um investimento para vida, né? Para longo prazo, para tua empresa. Marcelo, eu tenho uma última pergunta para fazer aqui, para não tomar muito mais do seu tempo. Vou mandar aqui, tá? Quais são os principais
principais conselhos que você daria para designers iniciantes que querem se especializar em identidade visual? Cara, começa a estudar design. Vai lá no meu canal do YouTube. Eu sei que você está começando, você não tem grana para comprar livros, para comprar curso. Vai lá no meu canal do YouTube. Tem muito material lá para você estudar. Cria uma playlist aí, eu falo muito sobre identidade visual. Começa por um vídeo, eu estou falando assim, o que é identidade visual e o que é branding. Então, pesquisa lá. É um vídeo até longo, onde eu falo muito sobre identidade visual, falo sobre branding também, sobre marca, diferença de marca e identidade visual. Falo sobre tipografia, falo muito sobre tipografia ali. Aquilo ali vai te ajudar muito já a você ter um começo. Tem outros canais, por exemplo, o canal do Walter Matos, é um canal de design incrível, para quem não conhece, pô, tem que acompanhar. E entre outros canais que tem aí também no YouTube, você acha muita coisa. Aproveita, filtra bastante os conteúdos, tem muito conteúdo ruim também por aí, que vai te ensinar muita coisa errada e vai fazer você errar, mas tem muita coisa boa. Vai comprando os livros, né, aos poucos, é muito importante que você tenha um conhecimento literário. Livro, eu falo, ele é barato pelo que ele entrega de conhecimento, e, e depois você vai investindo em especializações, né? Comprando um curso aqui, comprando um curso ali, desenvolvendo os primeiros projetos fictícios. Mas a principal coisa que você está começando é reconhecer que você está começando, entender, eu sou um iniciante, eu não sei nada, eu sou um total ignorante e estou aberto para aprender, ter essa humildade. Porque o que eu vejo hoje em dia? O cara está aprendendo e ele é arrogante. E às vezes eu vou conversar, tipo, eu tô numa live, tô fazendo uma live e tal, você vê que o cara tá começando, você olha o portfólio dele, você vê que é um portfólio de completo iniciante, ele quer colocar a visão dele e dizer que, tipo, não, Kimura, isso não se faz, isso aí é errado e eu tô fazendo o que é certo. Eu sempre respeitei muito os profissionais que estão acima de mim. Então, eu sempre tive muito de ouvido aberto. Às vezes era até chato com algumas pessoas, que eu ficava às vezes, pô, como faz isso, como faz aquilo, cara? Como que você fez aquilo e tal? Aprendi muito nessa trajetória, mas às vezes você tem que entender que, às vezes você não compreende o que um cara que é mais experiente que você está fazendo. Você não entende aquilo, mas ele pode ter certeza que ele tem experiência, ele está fazendo aquilo por um motivo. Observe. Isso já aconteceu várias vezes comigo de falar, o que esse maluco tá fazendo, cara? E aí eu espero e vejo e falo, mano, aí que tá, esse cara sabe o que tá fazendo, velho. Aí que eu vou entender. E tem coisas que eu vi lá atrás, há 2, 3 anos atrás, não entendi, mas também fiquei naquela, vamos ver. E hoje eu olho e falo, putz, cara, agora eu entendo aquilo lá. E é nesse momento Então, reconhecer. coisa, né? É importante Oi? é nesse momento que a gente aprende muita coisa com outras pessoas. É Exato. importante essa humildade intelectual e saber que a gente não sabe de tudo. A gente tem muito o que aprender com outras pessoas. Tem uma frase, né, que é muito famosa, não sei quem disse, mas a diferença do sábio e do tolo é que o tolo sabe tudo e o sábio não sabe nada, né? Está sempre buscando aprender. Então, é se colocar nessa posição também de aprendiz para conseguir evoluir, né? Você não vai conseguir encher uma cabeça que já está cheia. Então, tem que esvaziar muita coisa que você aprendeu, às vezes que aprendeu errado, para aprender do jeito certo. E é isso. Marcelo, a gente chegou aqui, passou um pouquinho de uma hora. Vamos aproveitar a audiência daqui ainda. Vou pedir para o pessoal tirar um print da tela. Vamos fazer uma pose aí de uns 5 segundos. Pessoal, daí tira um print aqui dessa tela. Se puderem, marca o Marcelo, para a gente ter um alcance cada vez maior dessas lives, tá bom? Peraí, Então, agora é o momento. peraí. Eu vou pegar aqui, ó. É o símbolo da nossa conversa aqui, ó. Vou pegar o meu também, então. Aí, Agora. ó. Eu sou... Show de bola. Marcelo, muito obrigado, de verdade. Foi um prazer conversar com você. Como foi um prazer participar daquele projeto de animação do personagem. Foi muito Ah, legal. legal, cara. A gente não falou disso. Até comentar assim pra quem me segue. Quem animou o bonequinho lá, fez bonequinho lá, mexendo e tal, foi o Thiago, velho. A gente não Opa, falou disso, né, cara? passou voando a hora, a gente conversou sobre vários assuntos e não deu tempo. É, cara, Mas muito legal, cara. E essa aqui tá uma correria também, a gente esquece de algumas coisas. uma coisa Mas, pô, que eu gostei muito hum, foi do seu feedback, cara.
muito organizado, você gravou o vídeo lá explicando certinho. Então foi fácil de fazer os ajustes. Porque às vezes o cliente pede, óbvio, sempre pede ajustes, né? Mas não sabe como explicar. E a forma que você passou ali foi, tipo, excelente. Hoje eu evito fazer uma reunião, então o que que eu faço? Eu gravo a minha tela, gravando, falando, ó, isso aqui, eu passo pro designer, ou pro motion, ou pro... E eu falei, cara, é muito mais rápido, porque você não precisa fazer uma reunião para você explicar, você não toma tempo da pessoa, e a pessoa vê lá de uma forma muito fácil, muito rápida, e consegue fazer. Mas que bom que eu consegui também transmitir, né, a ideia, porque eu falei, lembra que eu até falei para você, eu falei, cara, eu não sei como explicar, velho, isso aqui. Eu não sei o que é que tá me incomodando aqui. E aí, com os ajustezinhos, bem pequenos ali, eu olhei e falei assim, cara, é isso. Agora sim tá no ponto. E que bom que deu tudo certo. Foi um prazer. Espero que tenha outros projetos juntos aí. Pô, com certeza, cara. Tô querendo pegar projeto agora que tem personagem animado, que tem uma animação mais complexa, assim, pra te chamar, porque pô, Oh, achei muito da hora. incrível. Pessoal, para quem já fez então o curso do Marcelo e conhece já bastante design, quiser agora dar movimento para esse design, conheça o meu curso também, o Motion Master. Começar a dar vida aí para as coisas inanimadas, né? Exato, cara. E motion hoje, cara, é uma parada assim. Tem que ter quase em todo projeto tem que ter um motion, cara. É uma parada que o cliente, tipo assim, é uma parada que você manda o cliente animado, assim, o cliente faz, "Hã? O louco, tipo, ele fica, é, porra, é muito da hora, assim, você ver a reação. Ah, o cliente que a gente mandou depois do projeto editadinho ali, cara, o cliente, assim, ficou maluco, cara. Quando ele viu o personagem animado, porque até E então era estático, era um negócio ali. Ele não tinha som, ele não tinha movimento, ele não tinha muita personalidade ainda. A hora que ele viu, ele ficou maluco, cara. Então é uma é parada que encanta, cara. coisa a mais que você quis colocar no projeto, né? Porque, pelo que eu entendi, o cliente não estava esperando aquela animação. Ia ser o projeto mais. Não, isso. Aí o que ele falou pra mim? Ele falou assim, Kimura, eu vou lançar essa marca. Como que eu faço? O que que eu faço? Proca, eu posso te ajudar. Meu conselho é você fazer um motion para lançar a marca no mercado. Aí ele animou e tal, só que na época ele tinha orçamento. Você lembra que eu falei para você? Eu falei assim, cara, tem que esperar o cliente me responder, que ele tá lá com o problema de orçamento e tal, não sabe se vai, não sabe se não vai. E eu preciso receber do cliente para pagar os contratados aí, né? Aí ficou naquela enrolação, aí depois quando ele decidiu, falou, vamos fazer, vamos fazer. Aí eu falei, mano, aí eu comecei a procurar a pessoa. Eu nem lembro como que eu te achei, velho. Eu não sei como. Eu Como que eu te achei? Eu não lembro. te achei primeiro, eu não lembro como foi, cara. Também não lembro, cara. Aí eu vi teu portfólio, assim, eu até comentei com a designer aqui, a designer também tinha pego alguns portfólios pra achar animação. Eu falei, mano, o portfólio desse maluco aqui, velho. Olha isso aqui. A gente ficava assim, olhando um, olhando o outro, falando assim, eita porra, eita, não, cara, vamos chamar esse cara. Aí até a gente pensou, cara, uma animaçãozinha assim, de 10, 15 segundos, não sei, o cara não vai nem querer, velho. O cara vai cagar, assim, não vai nem. Aí eu chamei você, aí até a designer aqui, a Laila, falou, mano, manda uma mensagem pra ele lá, né? Mas acho que ele não vai topar, não. Acho que já, né? Ele pega coisas maiores, assim e tal. Ah, não, a gente já tem, vamos lá falar com ele. Aí te mandei mensagem, você aceitou, fiquei super feliz. Eu falei, vixe, agora vai dar certo e tal. Eu falei, pô, vamos lá. E aí ficou muito bom, cara. Ah, Ficou... E assim, o projeto, ele chama tanto atenção, a animação do bonequinho, que toda vez que a gente mostra pra alguém, as pessoas falam, oh, tipo, né? deu para trazer uma personalidade para ele ali, né? Tipo, que fofinho, não sei o quê. Então, o Motion trouxe muito isso, sabe? De as pessoas se identificarem. E era isso que a gente queria levar para o projeto. Uma coisa fofinha, mas ao mesmo tempo divertida, que tem uma certa personalidade ali. E a partir daí o cliente até pode depois fazer outras coisas mais loucas, assim, dar mais vida para ele. É isso, Marcelo. Muito obrigado mais uma vez e vamos nessa. Pessoal, semana que vem tem mais live aí. Valeu. Boa Valeu, Thiago. noite. Obrigadão, cara. Até mais. Um abraço. Valeu.